Olá pessoal, eu sou o Marcelo, estamos aqui no Entrevista com o Especialista, hoje com o Dr. Augusto Cury, abordando um tema que é bastante polêmico e que está em bastante evidência na sociedade, que é a depressão e suicídio. Bom, doutor, em um dado revelado, lançado aí pelo Ministério da Saúde em setembro de 2017, mostra que esta é a quarta maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Por que o senhor acha importante falar desses assuntos com os jovens que estão nos assistindo? Infelizmente, nós estamos na era da intoxicação digital. Os jovens cada vez mais conectados com os celulares, com o mundo, mas não conectados consigo. Na verdade, toda pessoa que pensa em suicídio, eu quero deixar muito claro, tem fome e sede de viver. Ninguém que pensa em morrer quer exterminar a vida, quer exterminar a sua dor, a sua angústia, a sua ansiedade, autopunição, baixa autoestima, enfim, nunca a existência. Porque dentro de cada ser humano há uma fome dramática, desesperadora por viver, até quando uma pessoa pensa em morrer, até quando um jovem pensa em morrer. Portanto, se eles soubessem disso, eles extrairiam força na sua mente, coragem na sua emoção, capacidade para escrever os capítulos mais nobres dos dias mais tristes. Hoje nós estamos na era do baixo limiar para a frustração. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Uma rejeição estraga o dia, uma crítica estraga a semana, uma humilhação estraga a vida. Mas na verdade, se nós formos aprender a proteger a nossa emoção, nós vamos transformar esse lixo, ofensas, rejeições, críticas injustas, em adubos e nutrientes para sermos mais fortes e não para sermos mais frágeis, pequenos, nos auto-abandonarmos. No fundo, todos os jovens deveriam aprender a namorar a sua vida antes de namorar alguém. Agora, você tem de saber o que fazer com os seus lixos. Se você duvidar de cada pensamento perturbador, criticar cada ideia angustiante, criticar a emoção triste e determinar, eu não sou escravo dessa dor, eu não vou me cobrar demais e não vou sofrer por antecipação. Eu quero lhe dar o melhor de mim no presente, mas eu não quero ser escravo do futuro e nem quero ficar ruminando, remoendo pessoas que machucaram, me perturbaram, me rejeitaram. Quando eu faço isso, deceder, duvidar, criticar e determinar, você transforma os dias mais tristes nos capítulos mais nobres. Você transforma suas lágrimas em sabedoria e você vai entender que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-los. Quando nós fazemos assim, a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, faz de um ser humano um poeta da vida, alguém que vive a vida como uma poesia, mesmo que nunca a escreveu no papel. Como que eu posso identificar se o que eu estou sentindo é só uma tristeza, sou somente triste, ou se eu já estou entrando ou já na fase da depressão? Excelente pergunta também. Tristeza faz parte da história de cada ser humano. É uma crise, uma rejeição de um amigo, você estudou para a prova e teve um péssimo desempenho, por exemplo, você perdeu o encontro, ou alguns amigos fizeram uma brincadeira que você não gostou, você se sentiu rejeitado. Aí, alguns fenômenos no nosso cérebro entram em cena, que são os copilotos da mente humana. Detona o gatilho mental em milésimos de segundos, abre uma janela traumática ou killer, que eu chamo. A âncora, terceiro fenômeno, se instala, copiloto do eu, terceiro copiloto. Aí gera aquela angústia, aquela tristeza momentânea, que dura minutos, horas e às vezes até alguns dias. Por exemplo, um fora de uma namorada ou de um namorado. O problema é que quando essa tristeza se expande e um ser humano, um adolescente, por exemplo, não consegue encontrar alternativas para se superar, para olhar para a vida de uma maneira mais gostosa e agradável, para ter uma atitude mais motivadora, pera um pouquinho, eu não vou ser escravo disso. Ou seja, quando ele não consegue transformar a tristeza num momento de aprendizado, ela pode se instalar de maneira mais intensa. E aí ela é acompanhada de pensamentos perturbadores, sofrimento por antecipação, autopunição, sentimento de incapacidade
E aí a tristeza, ela não apenas dura alguns dias ou algumas horas, mas dura mais de uma semana, 2 semanas. E aí começa a gerar alguns sintomas mais importantes, como isolamento social, alteração do sono, alteração do apetite, até do prazer sexual. Aí a depressão se instalou como doença. Portanto, você deve saber de uma maneira clara, e todo jovem deve ter consciência, momentos de tristezas são normais, porém uma angústia, uma tristeza que se expande e se torna um humor depressivo, que tem uma durabilidade e que gera isolamento social, pensamentos perturbadores e interfere às vezes na dinâmica do corpo, aí é uma depressão. Principalmente quando altera o sono. O sono é vital para a vida. E a maioria dos jovens ficam plugados em celulares e não percebe que 1 hora por dia plugado no celular pode interferir em 15 minutos no sono. Então quem fica 4, 5 horas, 6 horas pode diminuir 1 hora de sono, às vezes até mais. E é importante dormir pelo menos 7 a 8 horas. E às vezes nos finais de semana um pouco mais para relaxar. Mas muitos jovens estão acessando celulares de madrugada e estão esgotando o seu cérebro. Caro jovem, se você está com uma tristeza um pouco mais intensa, aprenda a falar com seus professores, fale com seus pais, procure um psicólogo, não tenha medo de procurar um psiquiatra. Ninguém é uma pessoa menor, pequena, inferior, porque está passando por um problema emocional, um transtorno emocional, como a depressão. Aliás, depressão costuma atingir as melhores pessoas da sociedade, que são ótimas para os outros, mas são carrascos de si mesmos. E nós temos que perder a vergonha de procurar amigos, em destaque os nossos pais e professores, para falar da nossa dor. Bom, doutor Augusto, muito obrigado por ter participado do nosso quadro Entrevista com um Especialista. Foi um prazer ter essa entrevista com você, foi maravilhoso te conhecer e conhecer um pouco mais sobre esse assunto que até eu mesmo, como jovem, tenho curiosidades e muitas vezes não tenho as minhas dúvidas solucionadas. Bom, e se você está afim de saber de mais temas como esse, assista as próximas Entrevistas com um Especialista. Até a próxima, tchau, tchau.